Voltamos em definitivo para o evento. O evento já começou a ser gravado. Após o evento, o vídeo, o material, ele vai ser editado e vai estar disponível no YouTube, no canal da Genetic Society of America. Então vamos lá, vamos iniciar. Então, oficialmente, boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los aqui hoje para o nosso Multilingue Seminar Series em português, promovido pela Genetic Society of America. Muito obrigado a todos por dedicarem seu tempo para se juntar a nós nesse evento que promete ser inspirador e cheio de insights muito valiosos. Meu nome é Jadson Jal, eu sou o moderador desse evento e um pouco sobre mim, rapidamente. Eu trabalhei na GSA como voluntário durante 2 anos, como um dos líderes no programa de liderança para cientistas de início de carreira. Foi lá que eu conheci a Jéssica Vélez, que faz parte desse evento hoje aqui. E atualmente eu atuo como consultor em desenvolvimento de liderança colaborativa focada no público STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e também como gerente de comunidade científica na International Science Reserve, que é um projeto da Academia de Ciências de Nova York. E hoje eu tenho a honra de conduzir essa conversa com 4 profissionais incríveis que trazem perspectivas únicas sobre ciência, carreira e desenvolvimento pessoal. Então, antes de a gente começar, eu só gostaria de trazer algumas informações sobre esse evento. Ele terá duração ali esperada de 1 hora. A primeira parte será composta por perguntas que foram previamente organizadas para nossos painelistas, focando nos temas de carreira científica, academia e indústria, habilidades e desenvolvimento pessoal, inclusive networking e estratégias de crescimento. Nos últimos 15 a 20 minutos, nós vamos abrir para perguntas enviadas pela audiência, o nosso público, por meio do chat. Então, fiquem à vontade para interagir e contribuir com questões ao longo do evento. Ok? Então, para começar, eu gostaria de apresentar inicialmente, de forma bem rápida, nossos painelistas. Primeiramente, a Sônia Mello, que é pesquisadora no I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Alisson Campos Pereira, da Lima Grain, me corrija se eu estiver falando o nome da empresa errada, tá, Alisson? A Carla Pellegrino, do Hospital Israelita Albert Einstein, e a Agatha Cristina, da Prescooter. Então, eu gostaria que cada um de vocês, painelistas, pudesse se apresentar um pouco mais profundamente ao público. Então, inicialmente, Sônia Mello, você poderia se apresentar um pouco mais sobre você, o que você faz, suas motivações? Nós não estamos conseguindo ouvir você, Sônia. Tá, parece estar mutado por algum motivo. Eu acho que agora foi. Conseguem? Agora sim, perfeito. Pronto, pronto. Se calhar é melhor mesmo utilizar os headphones. Eu estava a dizer boa tarde, obrigada. Queria agradecer o convite para estar aqui, parabenizar pela iniciativa. É a primeira vez que participo num painel deste tipo. Normalmente são sempre talks mais científicas sobre projetos e coisas mais relacionadas com trabalho prático, digamos assim. Portanto, meu nome é Sónia Melo, eu trabalho neste momento, sou investigadora principal no I3S. O meu background no I3S no Porto, em Portugal, tem um instituto de investigação, é o maior instituto de investigação do país. O meu background eu fiz licenciatura em Bioquímica na na Universidade do Porto, na Faculdade de Ciências. Depois fiz um doutoramento, o doutoramento mesmo final é dado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. No entanto, o trabalho foi feito, nós aqui temos, em Portugal temos bolsas que permitem fazer isso, o trabalho foi feito integralmente no estrangeiro. Portanto, foi feito 2 anos no CNIO, no Centro de Investigações Oncológicas, em Madrid, e outros 2 anos
no ICO, no Instituto Catalão de Oncologia em Barcelona. Depois mudei-me para Boston, onde estive em Harvard Medical School, fiz um pós-doc em Boston e estive também no MD Anderson Cancer Center também como pós-doc. Portanto, com o mesmo grupo, a questão é que o grupo mudou de cidade entretanto, e portanto eu mudei-me com eles. Em 2014, voltei para Portugal. E, portanto, voltei para o instituto, onde estou agora. Fiz, entretanto, também um mestrado integrado em medicina. Portanto, também sou médica, professora afiliada na Faculdade de Medicina aqui da Universidade do Porto e faço parte do Porto Comprehensive Cancer Center, que é um dos únicos cancer centers do país. Portanto, neste momento tenho um grupo de investigação e essa é a minha main function, digamos assim. Tenho um grupo de investigação e trabalhamos em comunicação entre células e cancro pancreático, mais especificamente. Jadson, agora é você que está mudo, meu amigo. Ah, exato. Pensava que era só eu. Isso é um clássico da vida moderna hoje. Você está mudo é um clássico. Dá para fazer uma tatuagem com você está mudo. Muito obrigado, Carla. Alisson, você gostaria de se apresentar? Sim, sim. Boa tarde para todos, né? É um prazer também estar aqui hoje com vocês, né? Podendo compartilhar aí algumas experiências, né? E tá trocando uma ideia aí, realmente, para mim é um prazer estar junto com todos, tá? Meu nome é Alisson Campos Pereira, eu sou brasileiro, mineiro, engenheiro agrônomo, também tenho mestrado e doutorado em genética e melhoramento. Toda a minha formação eu fiz pela Universidade Federal de Viçosa. Terminando o meu doutoramento, eu comecei a trabalhar na Limagran, que é a empresa que eu trabalho hoje. É uma empresa multinacional francesa, das grandes empresas multinacionais que atuam no ramo de sementes hoje no mundo. É a única exclusiva que trabalha exclusivamente com sementes, né? Então é uma empresa realmente sementeira na veia, né? Hoje eu moro em Londrina e tenho uma posição que chamamos de melhorista de híbridos, né? Eu sou responsável pela a zona ambiental que a gente chama de subtropical safrinha, seria porque a gente tem duas safras, né, aqui no Brasil de milho, verão e safrinha. Eu fui responsável pela safrinha, que engloba aí os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então é meu foco de desenvolvimento de híbridos, e vem trabalhando com melhoramento de plantas, mais especificamente com milho já há 11 anos que eu estou na área como supervisor e gerente, tá? Assim, de uma forma bem breve, seria isso, mas eu estou à disposição aí para qualquer esclarecimento que for necessário. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, Alisson. Carla Pellegrino, você poderia se apresentar um pouco mais para a audiência? Posso. Bom, gente, então, como o Jadson apresentou, eu sou a Carla. Minha formação é de ciências, eu fiz também mestrado, doutorado em genética, tenho MBA em gestão executiva de saúde, e meu caminho foi um pouco no mercado privado, né? Eu saí da universidade logo após o mestrado. Quando eu fiz o doutorado, eu já estava no mercado privado. E desde então passei por grandes centros, né, geralmente nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, ou agora, né, na coordenação de times de genômica, então sempre tecnologia de ponta, voltada para biologia molecular barra genômica. Também coordeno o projeto Genomas Raros, que é uma iniciativa bem grande dentro do cenário nacional. A gente está
fazendo o genoma completo de 11 mil pacientes que vêm do sistema público de saúde com doenças raras. E estou muito contente também, Jadson, de estar aqui. Quero muito agradecer, né, o convite de vocês. É sempre bom, né? Eu gostei já do que ouvi dos outros panelistas que estão aqui. A gente acaba conhecendo gente nova e aprendendo mais, né? Então, é uma oportunidade bastante enriquecedora. Obrigado por ter me convidado, tá? A sua presença enriquece o nosso evento, cara. Agatha, você Olha, poderia se apresentar para a gente? claro, muito obrigado, Jadson, pelo convite. Eu sempre vi você também engajado nessa causa de carreira para cientistas nas redes, né? Então, eu já te conhecia de curtida no LinkedIn, que eu acho que é a rede primária que você posta alguma coisa, né? Eu lembro já do seu Yeah. nome. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Agatha. Eu sou natural do Espírito Santo, mas agora estou morando no Canadá. Cheguei esse ano. Eu sou farmacêutica, tenho mestrado e doutorado em genética, genética humana. Inclusive, já cruzei com a Carla, a gente já trabalhou na mesma. Não é empresa, né? Mesma instituição que é o Hospital Albert Einstein. E eu tenho uma carreira mais parecida com a Carla também, só que eu fiz o doutorado e até o doutorado eu era bem acadêmica, vamos dizer, estava ali focada na carreira acadêmica. No meio do doutorado, talvez a gente vai discutir isso aqui, porque eu quis sair. E desde que eu fui para a indústria, eu trabalho com duas linhas, vamos dizer, a principal é comunicação e marketing nessa minha área de life sciences, então eu presto serviço para empresas que trabalham com genética, que trabalham com mais diagnóstico genético humano, mas já tive experiências com diagnóstico, por exemplo, de planta, aí eu já me embrenhei nessa parte de diagnóstico, não, melhoramento de planta, melhoramento animal. E a outra área é consultoria científica para o Prescouter, então eu também tenho as minhas redes sociais, também, então, também é um trabalho que eu tenho, que é ser comunicadora, e eu falo para cientistas, para PhDs que querem fazer transição de carreira para a indústria, da academia para a indústria. Essas são as minhas três áreas, vamos dizer. Muito prazer. Prazer é nosso, Agatha. Um ponto interessante é que eu escolhi os painelistas, né? Então eu fui buscar cada um de vocês, pesquisar sobre cada um de vocês lá no LinkedIn, utilizando palavra-chave, isso dá um trabalhinho, né, para encontrar os painelistas, principalmente porque em todos os eventos que eu já organizei para a GSA, um dos meus focos principais é a diversidade do evento, para que tenham pessoas com diferentes perspectivas, diferentes histórias, diferentes caminhos. Isso é muito, muito enriquecedor para a carreira, que a gente sabe, né, que não existe bala de prata na carreira científica e no desenvolvimento pessoal. Então, ter diferentes perspectivas enriquece o evento. Então, eu fui cada um em forma a encaixar como se fosse um quebra-cabeças ali do evento que seria o ideal, mais próximo do que eu podia fazer nessa organização. Então, assim, o evento como um todo, ele é mais do que a soma das partes. Então, o grupo de painelistas é mais que a soma de cada painelista individualmente. Então, existe uma riqueza maior aqui. Então, pessoal, para que a gente só inicie esse evento com algumas perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta bem, talvez profunda, depende de como vocês tomam essa pergunta, mas se vocês pudessem descrever a sua jornada de carreira em uma palavra ou algumas poucas palavras, qual seria e por quê? Eu gostaria de perguntar à Sônia, que começou se apresentando. Sônia, se você pudesse descrever em uma palavra, qual seria e por quê? Pode refletir. Na realidade, quer dizer, para mim é muito fácil, porque a primeira palavra que eu penso é a resiliência. Porquê? Porque assim, já tive mais motivos para desistir do que para continuar na carreira científica e continuo aqui. Portanto, para mim, especificamente, pode não ser a mesma experiência de outras pessoas, mas para mim, especificamente, resiliência é absolutamente aquilo que marca a minha carreira. Resiliência e paixão por aquilo que faço, porque acho que só resiliência vem com isso, vem porque eu gosto daquilo que eu faço.
E, portanto, basicamente acho que resiliência, assim, é o que melhor define a minha carreira. muito bom, Sônia. Alisson, Muito bacana a sua pergunta, tá? E eu vou colocar a palavra realização, porque eu sou filho de agricultor, meu pai também era agrônomo, inclusive formado na mesma escola do que eu. Eu nasci no meio do agronegócio, né? Então respirando agronegócio desde que nasci. Ah, e desde criança, né, meu pai me levava para os dias de campo, né? Eu via as cultivares que meu pai plantava, via a evolução, diferença de tudo, né? E aquilo para mim era assim apaixonante, principalmente os dias de campo, onde mostrava material novo, pessoal extremamente técnico, cientistas, né? Então aquilo cara, era apaixonante, né? Então eu acho que vocês já entenderam porque onde eu tô, onde eu estou, né? hum, E é realização, né? Hoje eu entrego para os produtores aquilo que um dia ajudou meu pai ou eu admirava tanto, achava lindo, né? Então é a realização de um sonho aí, é realmente uma paixão. Eu muito bom. não me veria sem ser o que eu sou hoje, tá? Seria isso aí. Excelente. Você vê como essa pergunta é uma pergunta profunda, né? Ela suscita memórias da infância, inclusive. É isso aí. Já me emocionei já. Muito bom. Carla, A minha, eu acho que é transformação, né, então, durante esse tempo todo, né, eu brinco que a gente planeja em reta e a vida é curva. Então a gente precisa ajustar rotas frequentemente. Então a minha carreira ela é pautada, já vivi muitos momentos dela, né, concordo muito com a Sônia que para quem gosta de pesquisa e de ciência, ainda mais dependendo da condição que você trabalha, aqui no Brasil, você tem que ter muita resiliência, estou vendo que em Portugal também não é diferente, mas a minha palavra que eu mais fiz com a minha carreira foi transformá-la, né. Então isso diversas vezes eu precisei, transformar, recomeçar, mudar a rota, ajustar, e eu acho que é legal, né, dá uma sensação de movimento, né, de mudanças. muito bom, cara. Agatha, Eu tenho o papel de ser a última e tem que ser diferente de todo mundo. pode repetir também. A primeira palavra que veio na minha cabeça quando você falou foi resiliência, mas logo eu mudei e ainda bem. Antes da Sônia falar para uma palavra parecida com a Carla, a gente está tudo no mesmo caminho. Mas a palavra que eu pensei foi adaptabilidade. Então, uma palavra que acho que melhor se encaixa comigo na minha carreira foi a minha capacidade de me adaptar. Então, me adaptei a uma pesquisa no Espírito Santo, depois tive que me adaptar a uma pesquisa completamente diferente em São Paulo, com uma pressão totalmente diferente. Depois fui para o ambiente de startup, que é indústria, mas é diferente. Depois fui para a Uhum. indústria e agora estou me adaptando de novo para o Canadá, numa cidade pequena. Não é o Canadá Toronto, mas é o Canadá pequenininho. Também estou tendo que me adaptar. Então, a capacidade de me adaptar é a que está me guiando na minha carreira. Muito bom. E só para dizer, eu assisto seus vídeos lá no Facebook, em geral, que é onde eu encontro ali, e são vídeos muito. Tem um magnetismo, eu quero ver o que ela vai falar daquele negócio ali. Então é muito interessante, eu gosto, que eu fico evitando ficar vendo os réus ali, que chamam de réus, né? Porque a gente entra, não sai mais ali, fica viciado. Mas aí quando o velho começa a falar, eu fico assistindo, falo, cara, tô assistindo todos os vídeos ali. Então muito bom, Agatha. Adorei. Já me inspirei para um Aí vídeo aqui, só nesses 5 minutos, 10 minutos, eu já falei, vou fazer um vídeo disso. já tem mais um. Eu chamo de Hells, tá? Mas isso deve ter outro nome aí. Só que ficou na minha mente que é Hells ali por causa do vício que pode gerar, né? Muito obrigado, pessoal. Eu acho muito inspirador esse tipo de pergunta, porque traz algo que vem muito antes, vem muito mais fora das pressões sociais em si, vem o que a gente tem dentro, né? Então, a gente não é conformado a falar essa palavra. A gente busca lá no fundo a resposta. Então, se eu pudesse falar também sobre uma palavra que representa muito bem minha carreira, é reconexão.
Então, vocês vão ver meu nome Jadson Já. O meu nome não é Jadson Já, meu nome é Jadson Carlos dos Santos. Meu pai era José Carlos dos Santos. Mas eu só soube que meu nome era Jadson de verdade na escola, é um nome social. A professora chamava Jadson, sabe? E na universidade aquilo vira um nome social. Mas todo mundo da minha família me chamava de Jal. Então, assim, essa combinação, ela representa um pouco daquele resgate daquela criança curiosa e que fazia as coisas por paixão, sem ficar pensando, e se errar, e se eu cometer um erro, o que é que vão achar de mim? Sabe, o que é que vão falar? Como vai ser minha vida se eu me enganar? Então, eu faço essa combinação porque dá muito do meu trabalho, ele envolve conectar comigo mesmo e conectar com pessoas. Então, é uma palavra que para mim é muito forte, eu tenho certeza que também faz muito sentido para vocês. Então, vamos seguindo com as perguntas. Agora, as perguntas elas vão ser feitas de maneira bem aberta. Então, vocês podem não responder, sabe? Então, cada um tem essa liberdade. E essa pergunta não se encaixa muito bem comigo, se você pode também não responder. Então, ela é bem aberta. Quem desejar responder, pode responder. Quem desejar não responder, fique à vontade também para isso. A primeira pergunta aberta é sobre carreira científica. Então, eu queria saber de vocês, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram no início de suas carreiras científicas e como vocês superaram esse desafio ou esses desafios? Então, é aberta para vocês responderem. Quer começar, Sônia? Já agora pode ser. Pode ser, porque eu sendo a primeira não é muito bom, mas a última também não. Estava a dizer, a ter razão. Ser a última, depois temos que tentar ser originais, já é mais difícil. Não, é assim, eu quando pensei nesta pergunta, ou na realidade na resposta à pergunta, olhei um bocadinho para trás, porque realmente as respostas a todas estas perguntas eu acho que são respostas. La- É uma questão de introspeção, ou seja, eu pensei no meu percurso, algumas coisas foram muito fáceis de identificar. A palavra, por exemplo, agora, não era uma das perguntas e para mim era muito óbvio. Outras coisas menos óbvias. Mas, na realidade, eu ao mesmo tempo que digo que a minha carreira científica não tem sido fácil, ou seja, é realmente pautada por resiliência, também acho que não me posso queixar assim de ter tido muitas dificuldades, ou seja, desafios muito grandes. Um, e no início da carreira, realmente foi acho que um desafio que pautou todo o resto da minha carreira científica, foi a escolha de ficar ou não a trabalhar com alguém com quem para mim era difícil trabalhar. E aconteceu logo no início, portanto, quando eu estava a fazer o meu doutoramento, hum, imediatamente no início, ou seja, eu fiz uma entrevista para ir para ir para esse laboratório na altura, para o doutoramento. Hum, Fui para o laboratório e, portanto, eu não conhecia a pessoa, não conhecia a pessoa com quem eu ia trabalhar, conheci na entrevista, ponto final. E depois, chegado lá, ok, eu mudei de país pela primeira vez, vivia sozinha pela primeira vez, tudo isso também contribui muito, mas para mim não foi a melhor relação de trabalho. Mas o que foi mais difícil foi tentar decidir, fico aqui ou não fico aqui, sigo em frente ou sigo para outra, como costuma dizer. E portanto, eu naquela altura disse a mim própria, vou colocar uma meta de 6 meses. Se eu aguentar 6 meses aqui, eu fico aqui até ao fim. Se não, mudo. Portanto, na altura, como lá consegui, aguentei os 6 meses e fiquei até ao final, mas para mim foi muito difícil e acho que hoje em dia as pessoas saberem que há alternativas, que realmente não há naquela necessidade de aguentar, porque as coisas não têm que se aguentar, as coisas têm que se fazer porque se quer fazer, tem que se fazer porque se gosta, tem que se fazer porque se está bem e aquilo é o que a pessoa quer fazer. E eu acho que no início para mim foi muito difícil porque eu estava à espera disso, eu ia fazer uma coisa que eu gostava e para mim ter que entender se eu me mantinha ali até o final ou não, se aguentava ou não, hum,
foi uma um dos desafios maiores. Mas eu disse para mim própria, se eu aguentar 6 meses, não vou voltar atrás, porque para mim aguentar meio ano e depois voltar atrás, mudar de sítio, etc., seria meio ano perdido da minha vida. Na realidade ia ser um ano, depois para a escolha de outro sítio. E portanto, mas é isso, se fosse hoje, eu pensaria 2 vezes, porque não há necessidade de estar a aguentar coisas, não há necessidade. Portanto, esse foi um dos maiores desafios. Foi no início tentar perceber, sigo este caminho, aguento este sítio, e sigo este caminho, ou há alternativas, há outras coisas, isto não é assim, não precisa de ser assim. Portanto, para mim foi o mais challenging, o maior desafio da minha carreira foi esse, realmente. Algo interessante que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir no futuro esse vídeo, elas vão se sentir conectadas com essa história, porque eu sei que essa é uma história que acontece com muita frequência na carreira científica. Desde ali quando a gente inicia o mestrado, às vezes o mestrado já não foi muito bom em termos de ambiente, e aí seguir para o doutorado e se mantém no mesmo laboratório, porque você já conhece a linha de pesquisa, já começou às vezes algumas pesquisas que se você não der andamento, você não vai publicar, logo você não tem a métrica chave, né, da academia. Então essa escolha realmente é muito difícil. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão se sentir representadas. Muito obrigado, Sônia. Quem mais? Posso contribuir aí? Eu acho que À vontade, tem a Alisson. ver com o que a Sônia trouxe. Eu acho que todos nós, né, como cientistas, saímos muito bem preparados tecnicamente, né, pelo menos assim se espera, com bagagens científicas para realmente iniciar o trabalho, mas muito aquém do que a gente vai encontrar no mundo fora da universidade, né? Obviamente, durante a formação, a gente acaba sendo exposto a algum tipo de situação, como o que a Sônia já pôs, né? A gente acaba tendo crescimento, mas acho que fora o desafio ainda é muito, muito maior, né? No meu caso, eu coloco 2 desafios assim que foram os maiores da minha carreira, foram e continuam sendo, sabe? Porque é constante. Seria o autoconhecimento, tá? Assim que eu sair, as demandas, o que eu realmente queria ou não queria, as opções com que eu iria seguir, tudo começou a surgir. E na academia a gente foca muito no científico e acaba que eu não vejo muitos cientistas focados nessa interiorização, sabe? Isso aí é um ponto que, logo quando eu saí da academia, eu comecei a ter que começar a me descobrir e continuo até hoje, e possivelmente vou morrer assim. E outro ponto foi realmente o que a Sônia já trouxe, né? A capacidade de lidar com outras pessoas, né? O relacionamento interpessoal, porque envolve não somente o autoconhecimento, mas outra pessoa que você não tem controle e a relação, né? Isso é um desafio tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Eu já tive situações em que eu pensei em abandonar, como a Sônia, falei assim, cara, eu não preciso disso aqui, eu vou abandonar e tal. E eu tive um contato com um grande líder, Deus botou na minha vida, né? Que me deu a oportunidade de conversar com ele. Ele me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou: olha, na verdade você está tendo uma oportunidade de crescimento, que você está convivendo com alguém que você não dá certo, né? Não bate perfil e tal. Aproveite isso para crescer, né? Não que você tenha que se sujeitar àquilo ou você mudar, deixar de ser quem você é, mas de enfrentar aquilo, né? Porque se você não aprender a fazer isso agora, pode ser que no momento, né, você decida fugir, pode ser que no momento você não tenha essa escolha. Por exemplo, essa pessoa que você não tá dando certo, pode ser seu filho, pode ser sua nora. Você entende? Então, aproveitar essa oportunidade onde o problema não está assim intimamente ligado a você para desenvolver. Eu acho que isso aí é fundamental e para mim foi um grande desafio e continua sendo para mim os 2 grandes desafios que eu já enfrentei aí na minha carreira, tá?
O que você colocou, Alisson, é algo que se vê em pesquisas também, dentro do tema de liderança e comunicação. A pesquisa do meu MBA em gestão de projetos foi uma sondagem ali de 120 cientistas do mundo, de vários países do mundo, 21 países, perguntando quais eram os maiores desafios dentro do ambiente de pesquisa, esses desafios interpessoais. E aí o primeiro desafio era a comunicação, era falhas na comunicação, comunicação ineficiente. O segundo era a liderança, uma liderança ineficiente. E o terceiro era a falta de clareza no que precisava ser feito, por que ser feito. Então, assim, o que você fez, o que você falou representa bem esses desafios que a gente encontra na literatura nesse tema também. Muito bom. Vou colocar um pouquinho também aqui da minha experiência, né, depois de ouvir os colegas. Minha primeira grande dificuldade foi o acesso mesmo, né, então, eu venho de uma cidade pequena no estado de Minas Gerais, sou mineira também, e eu passei na Universidade de São Paulo, né, o que é uma grande alegria, mas quando eu passei, minha mãe me chamou e falou assim: "Olha, o máximo que eu vou conseguir te ajudar por mês é R$ 120. Hoje, convertendo, né, R$ 120 seria, por exemplo, 20 libras para passar o mês. Então, esse já foi e eu, né, naquela alegria de adolescente, eu estava com 17 anos, ainda ia fazer 18. Então, muito feliz, muito radiante pela oportunidade e vim sem preocupação nenhuma, né, morar numa cidade do porte de São Paulo. Então, morei um tempo de favor, dormindo no chão, em colchonete, isso foi 1 ano praticamente, né, só no colchonete. Tive muito amparo da Universidade de São Paulo, então eu tive bolsa de alimentação, depois eu consegui moradia estudantil, então eu precisei das políticas de permanência estudantis dentro da universidade. Eu acho engraçado, porque às vezes eu escuto as pessoas falando mal dessa política, mas eu sou muito a favor, porque foi o que me permitiu permanecer. Passei por vários laboratórios, eu gosto de tecnologia de ponta, então tecnologias de ponta são áreas extremamente competitivas. Pra gente que é muito novo, né, o primeiro laboratório de tecnologia de ponta que eu entrei, eu estava com 19 anos, então uma idade muito nova, né, e exposta, assim, a um ambiente extremamente competitivo. Então vivi diversos momentos, assim, incontáveis momentos difíceis. Eu acho que a gente precisa mesmo, né, de um desenvolvimento para as relações humanas, para soft skills, para as questões não técnicas, né, que a universidade ela não olha. Isso não é diferente quando a gente entra no mercado de trabalho, né, esses profissionais que vêm da universidade, a gente traz também todos esses vieses, né, para dentro das empresas, por isso que é tão importante a gente corrigir a formação da base. Mas certamente minha maior dificuldade foi essa, né, o começo da minha trajetória, ele foi muito difícil por essa questão da permanência. Eu nunca pensei em desistir, porque, né, nesse começo, né, penso assim, depois, né, quando a gente está ouvindo ali certas coisas que a gente não quer, na lida, né, assim, anos depois, né, gente, como eu ainda me pergunto, né, eu acho que talvez mais recentemente agora, né, é um momento que eu estou me perguntando mais, né, o que que eu quero, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer da vida, que aí a gente vai mudando também, a gente vai tendo outras aptidões. Depois que eu fiz o MBA, eu acho que para mim foi um outro mundo que se abriu, né, eu estava extremamente técnica, e aí eu comecei a olhar outras perspectivas, eu gosto de estratégia, por exemplo, mas eu acho também, né, que as dificuldades é um pouco do que o Sartre falava isso, né, gente, o inferno são os outros. Mas para nossa sorte, a salvação também, né, então ao mesmo tempo que eu encontrei muitas dificuldades na convivência, eu também encontrei muitas pessoas que me salvaram, né, muitas mãos estendidas, muitas pessoas que moldaram minha trajetória de vida, colegas, chefes. Eu acho importante a gente saber também, né, as pessoas com quem acho que a gente vai aprendendo, né, as pessoas com quem a gente pode contar. Eu estava até falando com o Jadson que eu estava lendo recentemente, né, o Dar e Receber do Adam Grant, e ele falando, né, dos doadores e dos tomadores, e eu vi que sempre na minha vida eu tive muito essa proximidade, assim, com pessoas doadoras, pessoas que realmente, assim, não precisariam, né, mas de alguma maneira elas se dispuseram a me ajudar e fizeram um impacto muito positivo, na minha carreira. Mas eu quero também, né, poder falar dessa questão da permanência, do quão
país tão desigual como o Brasil, ele pode dificultar acessos, né, às universidades e ao mercado de trabalho também. Ao mercado de trabalho, porque por sorte eu sabia, né, fui aprendendo, estudei com bolsa em escola particular, consegui aprender inglês, tal. Mas, como isso foi importante, né, aprender essas coisas depois para poder estar na universidade, para poder cursar minha graduação da melhor maneira e fora dela também, né. Então também a gente precisa olhar para essas disparidades e corrigir essas disparidades. Então para mim, eu acho que para mim a grande dificuldade a vencer foi a questão da disparidade. Muito bom. Eu já vou agregar. Muito legal você ter tocado nesse ponto, Carla, né? Eu nem penso, eu também sofri a mesma coisa de uma cidade pequena, Espírito Santo, que ninguém nem sabe que existe. E é muito legal você trazer. Eu estou participando de muitos eventos da universidade aqui, do Canadá, Universidade de Manitoba, e eles trazem muito a questão de diversidade e inclusão. Então, eu estou muito nessa pauta, inclusive você ter falado da escolha. É muito legal tocar nisso, porque aqui eles reforçam o tempo inteiro de estar colocando mulher, e aqui tem muita coisa com os povos nativos, ter mulher, ter indígena, indiano, porque aqui tem muito imigrante. E é muito legal, isso é muito legal mesmo. Então, muito bom você falar disso. Um ponto realmente, já começa aí a dificuldade a entrar. Além da minha dificuldade de entrar, o que eu queria trazer de maior para mim como jovem, e a Carla falou que ela passou com 17, eu entrei na faculdade com 16, eu não sei o que eu tinha na cabeça. Só isso, só inteligência de aprender a fazer prova, porque maturidade com a vida nenhuma. E eu entrei no mestrado com 20. Então, eu tinha muito um olhar romântico da ciência. Eu queria fazer ciência para salvar o mundo, para ser uma pesquisadora, e me imaginava ali com células, com gente ajudando, tubos, muito romântico mesmo. E a primeira dificuldade que eu tive foi um soco do tipo, baixa sua bola, não adianta só você querer, não adianta só você ter esse amor. Existem 1 milhão de coisas para você encarar. Então, existe a falta de dinheiro, existe, né, a falta de recurso, existe seu orientador ter uma briga com outro orientador do grupo e você não conseguir fazer porque tem essa briga. Existe problema de só desvia o dinheiro para um grupo, não é o seu. E aí, todas essas questões humanas me deram um susto, assim, principalmente em São Paulo. Foi quando eu falo que São Paulo me moldou. Existe a Agatha antes de São Paulo e fora. Porque São Paulo eu virei gente, assim, assim, adulta. E essa foi a primeira dificuldade. Caramba, eu só queria fazer ciência linda, sabe? Essa coisa florida do mundo é belo. Não, você vai ter que aprender a se portar, aprender a soft skill, a se colocar, a comunicar, a bater de frente. Aí essa foi o primeiro choque, assim, nossa, eu só queria fazer o bem e vou ter que ser ruim um pouquinho para poder sobreviver. Esse sonho de a ciência não é só querer, né? Existe, você pode querer muito e não conseguir publicar, foi meu primeiro desafio. Muito E eu interessante. posso falar Se- muito aqui. Vocês veem que essa é uma pergunta que é uma pergunta com várias respostas dentro dela. Então, uma pergunta, vocês responderam várias coisinhas ali dentro da visão de desenvolvimento de carreira, de relações interpessoais, desafios, resiliência, da visão política também, do suporte que a universidade pode dar aos estudantes, aos profissionais de início de carreira, para que eles consigam seguir. Eu conheço também muito bem isso, eu morei na moradia aqui da Universidade de São Paulo, em campus de Ribeirão Preto, durante o doutorado, e só saí durante a pandemia. Mas, assim, foi uma experiência muito bom, como o Alisson falou, para outras pessoas era uma experiência super difícil, teve ter que morar com 16 pessoas, mas para mim não era tão ruim assim, não. Eu vinha de Maceió, um lugar pequeno, sabe, assim, sem estrutura alguma, aí morava dentro do campus da universidade. Eu sempre amei a universidade. Morar dentro, eu pagaria para morar lá dentro, mas morava de graça pelo suporte da universidade. Eu adorava morar lá. Então, assim, isso foi muito importante também nesse meu desenvolvimento. É muito bom ver que uma pergunta conseguiu suscitar
várias respostas. Isso é bom porque o nosso tempo ele corre, né? Vocês veem que foi uma pergunta só dessas planejadas. Teriam 20. Não existe 20 perguntas possíveis nesse tempo. Mas vamos para a próxima, que a próxima ela já se conecta muito bem com isso, e é uma das perguntas-chave desse evento, é sobre a indústria versus a academia. Eu queria saber de vocês quais fatores vocês consideraram ao decidir seguir na carreira, na indústria ou na academia, e o que vocês aconselham para quem está avaliando essas opções. De novo, essa deve ser uma pergunta com várias respostas dentro. Posso começar dessa vez? À vontade, Alisson. Para mim não foi muito difícil, de novo, né? Eu já contei um pouco da minha história, por que eu sou agrônomo, por que eu sou melhorista, acho que foi bem claro, né? E eu já entrei na universidade, no terceiro período eu comecei a iniciação científica, trabalhando com feijão, inclusive trabalhei 8 anos e meio com melhoramento de feijão, uma cultura fantástica, apaixonante. Se dependesse de mim, possivelmente eu ainda estaria trabalhando com feijão, uma cultura de grande importância para os brasileiros, mas que infelizmente não tem muita pesquisa, né, principalmente privada, com feijão. Mas já na graduação, até no início do doutorado, eu via que eu não tinha o perfil para continuar na academia. Por exemplo, simplesmente não me via passando minha vida escrevendo artigo científico. Aquilo para mim não me captava. Eu queria produzir, desenvolver algo, né? Tá ligado à minha infância de novo. Eu queria entregar algo para os produtores, eu queria algo prático, né? Então, e não ficar produzindo muita coisa, papers ou afins. Então, por exemplo, eu nunca fiz um concurso na minha vida, né? Assim, eu já cheguei e falei assim, cara, meu mundo é lá fora. Então, está muito ligado ao que eu já trouxe, né? O autoconhecimento. Era uma pitadinha que eu tinha lá atrás, mas que já indicou, olha, seu mundo não é aqui, né? Você vai dar minha contribuição como cientista, pesquisador, onde eu realmente posso entregar algo para o mercado é lá fora. E assim eu fiz e tô feliz. Eu fiz a escolha certa. Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar? Posso falar? Vou falar um pouco. Ah. Pode ser. Eu ia falar para eu não ser a última de novo. Eu tenho bastante para falar até, tem que me ser sucinta. Tudo começa, eu acho que do autoconhecimento e daquela necessidade que a gente já falou nas outras respostas da academia, trabalhar as nossas skills, né? Para a gente conseguir valorizar a skill. Gestão de pessoas falta muito na academia. Porque aí você já começa a identificar o que eu gosto, o que eu não gosto na ciência. Então, essa questão de escrever artigo. Tem gente que é muito boa escrevendo, tem gente que é muito boa organizando o método ali, né? O experimento que eu vou fazer. Tem gente que já é bom na didática, muito bom na didática, mas é zero pessoas. E se a gente tivesse aula sobre isso, seria muito mais fácil, porque também seria valorizado, né? O que aconteceu, pelo menos comigo, foi a valorização é só o final do paper. Se você tem 5 papers, você é melhor do que quem tem um ou quem não tem nenhum. Mas para você publicar, existem tantas habilidades relacionadas, e aí a gente não vê isso. Eu acho que começa aí a gente se perder, né? O que eu sou bom. Então, o que fez eu olhar e querer sair, primeiro, vários problemas interpessoais, mas também foi, eu queria muito levar o meu conhecimento e ver ele aplicado na prática. Eu não gostava de ser forçada a pensar só no tubo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com paciente, e eu ia para o paciente, via a história dele, levava o tubo, eu publiquei, depois que eu publiquei, eu vi de novo a família que eu estudei, e a família não foi mudada em nada. Ele nem entendia. Isso me feria muito, assim. Eu não queria só estar feliz por causa do paper. Da produção de ciência, que também é muito legal, é muito importante. Você está produzindo ciência para o mundo. Meu paper está no mundo. Mas eu não queria só isso. Eu queria que a pessoa viesse e falasse: nossa, eu tenho uma mutação, caramba. E então, essa minha busca por
eu quero uma coisa aplicada, eu quero um ambiente dinâmico, eu não quero ser medida por publicação. Isso me incomodava muito, quer dizer, se eu não conseguir publicar, eu sou ruim. Eu fiz trocentas coisas, eu não publiquei, eu sou péssima. Isso me incomodava. E eu recebia muito feedback que eu era boa com comunicação. E eu não entendia, né? A maturidade depois fez eu entender que realmente eu tenho skill para lidar aqui com uma apresentação, uma live, mas eu recebia isso desde já e era julgado. Algumas pessoas me elogiavam, outras pessoas julgavam. Mas essas vozes assim, ah, você é boa com isso, você é boa com comunicação e esse desejo por ver a minha ciência, meu conhecimento aplicado, me abriu essa mente de, caraca, será que eu posso fazer isso fora daqui? Eu não quero ser professora e fazer concurso. Será que eu posso? Essa pergunta primária me levou a ir buscar opções e aí ver que existiam sim outros caminhos. Então, o conselho que eu daria, acho que você colocou aí no chat, né? Ou já Esse, essa do chat é a última pergunta. Coloquei para não esquecer, porque ela é muito importante. Pode deixar ela por último. então tá. Então vou deixar o pessoal falar e depois eu venho com o conselho. Ela vai ser excelente para a nossa conversa, para fechar essa conversa. Então, eu não queria esquecer dela de jeito nenhum. Então, deixei ela no chat lá, é bem registrado. Ainda, Bom, eu ainda sobre essa pergunta. vou À falar de vontade. forma breve, Jadson. Veja, eu acho que tem muita gente boa dentro das universidades, eu realmente vi muitos talentos. Então, a minha escolha foi porque eu tive a oportunidade de ingressar no mercado privado. Até então, eu queria, de fato, apenas a carreira acadêmica, eu gosto do universo acadêmico. Mas quando eu fui para o mercado privado trabalhar, né, eu fui contratada para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de teste genético. Então aquilo me abriu um universo que era uma coisa pouco explorada para mim e pouco explorada dentro da universidade. A gente não via muito, né, disso lá dentro, a gente, eh, era bastante centrado ali, né, no que a gente estava fazendo. Então quando eu conheci e vi também a diferença, né, a questão salarial, então eu era aluna, eu vivia de bolsa no mestrado, então quando a bolsa estava acabando, a gente ficava naquela angústia do que eu vou fazer depois, né, eu tive algumas bolsas de iniciação científica e a do mestrado. Então, quando aquilo aconteceu e eu realmente senti essa necessidade, né, de ter, estruturar minha vida de uma outra forma. E eu consegui um pouco mais de segurança financeira indo para o mercado privado, e isso foi um direcionador da minha carreira, a questão da segurança financeira. Então, de uma maneira bem objetiva, foi esse o ponto central da minha mudança. Tanto porque eu fui trabalhar com pesquisa, gente, então era muito parecido até com o que eu fazia dentro da universidade, mas a diferença é que eu tinha uma estrutura, mais organizada, né, uma estrutura, eh, principalmente financeira, que me dava mais suporte para eu conseguir realizar também algumas questões que eu gostaria de fazer ainda, né, algumas coisas que eu queria explorar e fazer na minha vida. Então para mim foi isso, um dos direcionadores, e depois eu acabei me apaixonando, né, pelas possibilidades de coisas que eu tive de desenvolver. Tinha uma infraestrutura que me surpreendeu, né, eu achava que o que a gente tinha de mais de ponta estava dentro das universidades de ponta. E quando eu entrei num laboratório de ponta, tinha uma tecnologia também, então eu tive sequenciadores de nova geração, espectrômetro de massa de última geração, triplo quadrupolo, então eu tive acesso a tecnologias caras, que me permitiam fazer pesquisas com qualidade que eu não tinha acesso dentro da universidade. Então, estabilidade financeira e ter acesso à tecnologia de ponta foram o que nortearam a minha mudança e eu acabei ficando e não retornei. Excelente. Sônia, É assim, eu não tenho um grande input para dar nesta pergunta, até porque eu nunca considerei mais nada a não ser academia. Eu acho que também quando eu pensei nessa pergunta e pensei porquê é que eu nunca considerei a indústria? Na realidade, porque toda a minha carreira foi feita, começou fora de Portugal e, portanto, inicialmente foi toda feita fora de Portugal, sendo que o único objetivo que eu tinha era voltar para casa. E, portanto, como eu sabia que eventualmente queria voltar para casa, queria voltar para Portugal, sabia que infelizmente a indústria em Portugal relacionada com ciência ou qualquer coisa desse género é inexistente,
Neste momento não é 100% verdade. Aliás, já tive estudantes de mestrado que decidiram não fazer doutoramento e foram para a indústria em Portugal. Mas quando foi no meu tempo, portanto, no meu tempo não era assim. Não foi assim há muito tempo atrás, aliás. Uhum. Ahm, mas, portanto, não existia essa possibilidade e, portanto, nunca foi uma possibilidade na minha cabeça se colocasse. Era academia, porque eu sabia que, seguindo a academia, conseguia voltar para Portugal e realmente também era aquilo que eu gostava de fazer. Portanto, nunca tive assim uma dualidade indústria-academia, não. Muito bom. Vamos ver, eu estou coletando entre as perguntas, são 20, e eu não queria deixar algumas delas de fora. Então, seguindo nessa visão de conselhos, queria saber de vocês, qual é o conselho que vocês receberam, o mais importante, e que você... Na verdade, deixa eu reformular essa pergunta, porque ela é uma combinação de diferentes perguntas. Qual é o conselho mais importante que vocês gostariam de ter recebido no início de suas carreiras? Então, isso envolve um conselho que vocês podem ter recebido já, ou que vocês imaginam que poderia ser importante, ter sido importante no início da carreira de vocês. Estou combinando algumas perguntas para que a gente consiga sintetizar. Essa, de novo, é uma pergunta com várias respostas dentro dela. Eu posso começar, se não se importarem. Porque eu tinha, realmente também foi outra daquelas coisas que rapidamente consegui responder quando vi esta pergunta, ao conselho que eu gostaria de ter recebido no início da carreira, que era o conselho de work smarter, not harder. Portanto, isso é um conselho para mim, porque eu durante a minha carreira vi tantas pessoas chegarem aos mesmos objetivos que eu, simplesmente porque existem, porque existiam, e com muito menos esforço. E portanto, eu não culpo essas pessoas. Aliás, essas pessoas, na realidade, são pessoas que souberam construir a sua carreira sem ter um overload de trabalho que tomou conta das suas vidas, que foi uma coisa que para mim foi difícil de acontecer até há bem pouco tempo. Portanto, acho que para mim esse teria sido um dos conselhos mais importantes. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, vendo que realmente, ok, que assim era bastante, que há outras formas de fazer as coisas, não há uma necessidade de um trabalho quase, escravo para se chegar, a determinados sítios. E, portanto, este era um dos conselhos que eu gostaria de ter recebido inicialmente na minha carreira. Excelente, Sônia. Quem gostaria de seguir? Eu sei que essa é uma pergunta que vocês estão refletindo também. Nossa, super refletindo. Eu fiquei contente que a Sônia já abriu e o conselho dela é ótimo, é maravilhoso. Eh, eu estou esperando os meus colegas. Eu ainda estou pensando. Esse é um que, mas assim, eu acho que eu tenho um de uma maneira bem simples, né? Se eu fosse dar um conselho, né, para quem está iniciando agora, eu já vi muita gente, né, trazendo, tipo, trabalhe com o que gosta, e já vi gente trazendo o contrário, né. Não, trabalhe com o que vai te dar um retorno, às vezes o que você gosta é um hobby. Eu acho importante a gente saber casar mesmo, né. Eu acho importante a gente saber encontrar aquela atividade que a gente goste de exercer, eu acho fundamental a gente gostar do que faz, gente, eu acho fundamental. Eu sei que tem outras pessoas que têm outras visões, mas achar o que gosta, né, o que e se desenvolver naquilo e a gente ter noção das nossas habilidades. Às vezes eu não sou bom em fazer X daquilo que eu gosto, mas eu sou bom em fazer Y, que também é relacionado com aquilo que eu gosto. Então essa questão da gente, ter noção do nosso desenvolvimento, fazer uma avaliação coerente, uma avaliação correta, olhar para dentro da gente, quais são as nossas habilidades, e também isso é uma coisa que eu falo para minha filha, né, o que que você está disposta a trabalhar. Porque às vezes a gente só quer o bônus, mas a gente não quer o ônus de ter que trabalhar alguma coisa na gente que vai trazer algum benefício. E a gente saber quais os ônus que a gente não quer é tão importante quanto a gente saber quais os bônus que a gente quer.
Então, eu acho que o conselho que eu daria é isso, né. E uma vez que você determina isso, né, quais ônus eu não quero, quais bônus eu gostaria de ter, você tenta chegar nesse equilíbrio e desenhar. E principalmente saber isso, né, que é essa questão que a Sônia trouxe da resiliência e que para a carreira científica, independente se é indústria ou se é na academia, ela é essencial, porque quando a gente trabalha com ciência, a resposta não é preto no branco. Ontem eu estava conversando com o Riso, né, que é diretor aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa do hospital, e aí eu apresentando, ele falou assim: "Não, o Riso é diretor aqui do centro, ele é que sabe a coisa toda", brincando, e ele falou assim: "Não, eu sou o que não sei, até porque se a gente soubesse não seria ciência". Então eu acho que o ponto principal das nossas áreas, que não são áreas exatas, é a gente ter essa capacidade de lidar com o imprevisto. Eu sei que isso é muito útil em várias outras funções também, né, mas esse preparo para lidar com o imprevisto, eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar, esse amadurecimento. Ele já me pegou diversas vezes, de diversas formas, até hoje, às vezes, algumas coisas acontecem que ainda me deixam, assim, chocada, mas é algo que eu tenho trabalhado cada vez mais, da gente conseguir trabalhar com aquilo que está fora do desenho, né, e a gente trazer aquilo de uma maneira que cause menos danos para a gente, para as pessoas que convivem com a gente. Então esse é o meu conselho. Eu gostei muito do seu conselho, Carla, inclusive porque essa visão de trabalhar com o que gosta, ela não é simplesmente trabalho com o que você ama, simplesmente isso. Existe um impacto no que a gente faz, na qualidade do que a gente faz quando a gente gosta do que está fazendo. E aí tem um processo muito natural que eu experiencio, que ao fazer o que eu gosto e a qualidade que eu gero, o valor que eu gero com aquilo que eu faço, tem uma atração de pessoas que vão se aproximando da gente pela qualidade do nosso trabalho, por identificar. E aí as redes sociais, elas impactam muito nisso, porque você consegue expandir o que você faz, mostrar mais o que você faz e apresentar mais esse valor. Então, eu sempre coloco que você fazer o que ama, mas com estratégia, poder fazer, mas também fazer com que aquilo chegue às pessoas. Porque pessoas que vão se alinhar com aqueles valores, elas vão naturalmente se conectar, como a Carla e eu, por exemplo, a gente se conheceu pelo LinkedIn por estarmos ativos em postar sobre determinados temas. Eu tinha uma mentoria em desenvolvimento de carreira, então, sabe? E aí a gente depois se encontrou pessoalmente no Albert Einstein, que eu achei maravilhoso, estrutura assim lindíssima, com o nível do Francis Crick Institute, que eu sempre falo, eu falei para ela inclusive, assim, sabe, essas conexões muito fortes, profissionais, elas vêm por esse elemento de valor. E o elemento de valor vem muito pelo que a gente faz, e o que a gente faz tem um maior impacto quando a gente ama o que faz. Então tem toda uma conexão entre essas áreas, né? E a parte financeira é super importante, por isso que aliar o que gosta com estratégia de como fazer aquilo, quem precisa daquilo, quem poderia pagar por aquilo, para que a carreira seja sustentável, né? Então é um tema assim super amplo, a gente conseguiria ficar 2 horas falando sobre ele. Felizmente não temos. E eu gostaria de acrescentar nisso que eu acho que as pessoas confundem fazer o que gosta com só fazer o que gosta. Mesmo nas coisas que a gente mais gosta de fazer, tem uma parte que é ruim, que é o chato, né? Então, ai, cozinhar, amo cozinhar, mas depois tem que lavar a louça. Então, não é só fazer o que não gosta, porque se você odeia o seu trabalho, se você não vê propósito no seu trabalho, é horrível, não é sustentável. Eu conheço pessoas que sofrem assim, fazem todo dia o que não gosta, mas dentro do que você gosta, vão ter algumas coisas que você não gosta, e isso eu adoro fazer live, eu adoro abrir a câmera e falar, mas para fazer a live, olha, tem um monte de processo que eu odeio, que é um saco. Então eu só gostaria de abrir e falar. Tem que fazer roteiro, tem que mandar e-mail, tem que escrever um monte de coisa. Então, vai ter sempre umas coisinhas que a gente não gosta, mas o importante é que o propósito a gente goste. Mas esse não é meu conselho. O meu conselho é que como a Carla falou, né, a vida não é linear, são voltas, né? Então, acho que todo mundo tem que estar aberto às possibilidades que vão se abrir. Dificilmente você vai conseguir ter uma carreira tão linear que nem o Alisson, que parece mais linear. Existem algumas pessoas que têm uma carreira mais que
fica mais um pouquinho estável. É o que eu tenho certeza que teve altos e baixos também. Mas, em geral, as coisas não vão como você quer e aí você se frustra. E eu tô falando isso porque eu dou mentoria para PhDs e uma coisa que eu percebi ao longo das turmas, que um sentimento comum é que você entra na iniciação científica novinho, faz mestrado mais novinho, e aí você tem aquele sonho, eu quero ser cientista. Aí você entra no doutorado, sei lá, faz 30 anos, tem filho, tá frustrado, quer ganhar dinheiro, e essa pessoa sua atual não aceita, né, a pessoa o sonho antigo não aceita a atual. E você, pelo menos dentro do meu N de mentorados, você fica ali sofrendo em aceitar que você já não é a pessoa que queria esse sonho. Aí você fica, poxa, mas eu queria tanto fazer pesquisa, eu queria tanto fazer pós-doc, fazer, mas você não quer. Hoje você não quer mais. Você quer ganhar um dinheiro fixo todo mês, um salário, não viver de bolsa. E aí eu vejo tanta gente que fica os 6 meses da mentoria só para aceitar e fechar essa porta e falar, não, eu não quero, só você aceitar o novo eu. Então, o meu conselho é praticar o autoconhecimento para você aceitar essa mudança, assim, olha, não é como a vida já não é, eu achava que ia ser assim, mudou. Você, por exemplo, você pode entrar dentro de um trabalho e odiar e querer voltar para a academia. Aí você vai ficar, ai meu Deus, mas eu já saí, agora eu vou voltar. Assim, olha para você, realmente faz sentido para você, né? Entenda. Poxa, mudei, eu achava que era isso, não é? Hoje eu quero sair, eu quero fazer outra coisa. E quanto mais cedo você aceitar, melhor, né? Aceita que dói menos, uma expressão aí. Não é Sartre, é a expressão popular. Eu acho que fica menos doloroso a vida, porque, como algum de vocês falou, não é para doer. Isso faz sentido total. Não é para doer, é para ser legal. Então, se tá doendo muito, para ver, para você entender o que tá acontecendo. Alisson, Ô, Jadson, tem certeza que não podemos expandir, cara? Tem várias perguntas, várias respostas aqui das outras perguntas que eu gostaria muito de ouvir, tá? Gostaria mesmo. eu vou abrir espaço para mais uma pergunta após você, para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, que é um dos temas quentes da área acadêmica, da indústria e do nosso mundo atual, né, com todas as crises que vivemos. Só mais essa outra última pergunta para que a gente não estoure o tempo tanto assim. Tá bem. Você quer que eu responda a respeito do conselho aí? Isso. Qual conselho Tá bem, mais tá bem. importante que vocês gostariam de ter recebido no início de suas Ô, carreiras? tá certo. E, Agatha, você me fez uma provocação aí. Eu acho que realmente parece que as minhas decisões foram mais fáceis, né? Mas realmente o ponto que eu acho que tem que trazer de provocação é você estar atento de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor desde sempre. Eu acho que os insights de onde eu devo ir, a gente sempre tem, mas algumas vezes a gente não ignora, a gente não é capaz de enxergar aquilo, né? E para mim, eu fui enxergando aquilo até porque foi batendo muito com o que eu vivia, né? Eu já, pô, se eu quero ser um pesquisador fora, porque eu não, cara, eu não me vejo aqui ficar escrevendo, não. Meu caminho é outro, né? Eu acho que a gente tem que o tempo todo ficar se questionando o que eu realmente quero, seria muito importante. Agora, um conselho que eu acho que teria sido bastante importante para mim eu ter recebido, né, antes do início aí da minha carreira, seria que o óbvio tem que ser dito. Esse é um conselho bastante sábio, eu gostaria de ter recebido muito antes. A gente precisa fazer pessoas importantes, né, ao nosso redor saber aquilo que a gente está percebendo, está sentindo, passar as informações. Muitas vezes a gente pode acabar falando, não, cara, isso é tão óbvio, será que essa pessoa não viu isso, ou não está sabendo daquilo, ou e por aí vai, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente fazer as pessoas saberem, fazer a informação circular, isso evita problemas de julgamento, problemas de comunicação. Isso teria, de alguma forma, facilitado ou
impedido que alguns problemas que eu tive que superar acontecessem na minha carreira. Então, seria assim, da forma bastante direta, tentar com tempo curto aí um conselho que eu gostaria de ter recebido. Muito, muito bom, Alisson. Como eu sempre falei, essas perguntas são perguntas muito profundas, né? Então, assim, uma delas já é muito rica em si. Mas eu gostaria de finalizar esse evento com uma última pergunta, se vocês me permitem, porque é um tema que é difícil deixar de fora, né? Principalmente com todas as crises que a gente vive hoje, inclusive as crises climáticas, mas as crises de saúde mental que nós vivemos hoje, e a academia é um lugar muito desafiador. Em qualquer lugar que sejam lugares que existam uma pressão muito alta por resultado, e a academia é um deles, mas a gente pode encontrar isso na indústria, em startups, por exemplo. Então, assim, esse tema é muito, muito importante para o público em geral. Então, eu trago uma pergunta para vocês aqui, novamente, vocês podem responder ou não, fica aberto para todos. É sobre saúde mental e carreira. Então, a pressão no ambiente científico é uma preocupação crescente. A gente sabe muito bem disso, principalmente quem está na academia, que são as pessoas que eu mais tenho convivência. Como vocês equilibram a vida profissional e pessoal, especialmente em momentos de alta demanda? Precisa publicar um artigo, enviar uma fellowship. Sei que vocês entendem muito essa linguagem de precisar escrever, publicar, fazer experimentos e ainda ter uma vida fora do laboratório. Como vocês conseguem equilibrar isso? Eu posso Então, começar. está aberto, à vontade. Posso começar. Posso começar porque realmente eu tive, quando eu pensei um bocadinho nesta pergunta, eu tive duas situações um bocado mais complicadas, ou duas alturas mais complicadas durante a minha carreira, que envolveram realmente um bocadinho de equilíbrio para ter uma saúde mental básica. São situações que não foram muito, que não foram fáceis. Uma delas foi o meu cérebro adaptar-se realmente, um bocadinho como a Agda estava a falar, é adaptar-se ao facto de que eu queria, e desde sempre, quando eu fui para fora, quando eu fui para o estrangeiro, eu queria voltar para casa, esse era o meu objetivo. No entanto, depois de estar a trabalhar 5 anos nos Estados Unidos, em instituições megalómanas, saber o que é que eu vinha fazer para casa, eh, portanto, para Portugal, o tipo de trabalho, a forma como se pode trabalhar aqui, que não é comparável às formas como eu aprendi a trabalhar, os sítios onde eu trabalhei. Havia aqui uma dualidade de o que o meu cérebro e o meu coração querem, versus o que é que isso implica para a minha carreira. E, portanto, de tal forma que eu, quando voltei para Portugal, a primeira coisa que eu, aliás, antes de voltar, no último ano, eu que só pensava no, ok, eu vou-me aborrecer lá, porque o tipo de trabalho, não é que em Portugal nós trabalhamos menos, nada que se pareça, mas o nível dos Estados Unidos era completamente diferente. E portanto eu achei que me ia aborrecer. Pronto, ok? Achei que me ia aborrecer. E então foi nesse ano que eu me inscrevi para fazer o curso de medicina. Portanto, eu acho que eu coloquei uma pressão a mim própria, com relação ao facto de que eu realmente queria voltar para Portugal, mas isso é uma coisa que para mim era muito óbvio. Eu queria voltar para casa porque sempre me senti. Tive 2 anos, portanto, 2 anos em Madrid, 2 anos em Barcelona, 2 anos em Boston, 2 anos, 3 anos em Houston. Eu sempre senti que andava com a casa às costas. Portanto, nunca senti que tinha uma casa, que estava em casa. E eu tinha casas, mas não me sentia em casa. Portanto, a minha prioridade era voltar, mas o meu cérebro não conseguia perceber isso, porque o meu cérebro entendia que eu queria uma carreira científica e voltar para casa portanto, não estavam on the same page. E, portanto, eu comecei a fazer o curso de medicina, entretanto, mais uma vez, segui muito coerente, na realidade, nesse aspecto, porque a mesma coisa que eu fiz no início do doutoramento foi, ok, vou começar o doutoramento, se eu aguentar os 6 meses, fico até ao fim, a mesma coisa que eu fiz com o curso de medicina, ok? Consigo fazer o curso e ao mesmo tempo trabalhar, se conseguir o primeiro ano, faço o curso, e portanto acabei por fazer. Mas pronto, houve aqui realmente
uma tentativa de o meu cérebro tentar ajustar aquilo que o meu coração chamava, o que o meu coração dizia. Depois disso, mesmo depois desse período, quando eu voltei a casa, hum, eu tive, né, é muito complicado já trabalhar, dar aulas, pouquíssimas, mas pronto, mas dar aulas que também tínhamos que dar, e ao mesmo tempo fazer um curso. De tal forma que só o meu filho foi quem me ensinou que a minha saúde mental, a minha vida estão primeiro do que qualquer coisa, neste mundo. Porque eu acabei por ter o Miguel, que é o meu filho, tem 9 anos, e eu muitas vezes ia colocar o Miguel a adormecer e uma vez ele disse-me, eu nunca mais me esqueci. Era muito pequenino, tinha 4 anos ou 3 anos e meio. E o Miguel virou-se para mim, não conseguiu adormecer nos primeiros 5 minutos. Eu estava ali e ficava o tempo todo até ele adormecer. E ele sabia que depois disso eu ia para o computador estudar, trabalhar. Para ele não havia ali muita diferença, mas sabia que eu ia para o computador. E ele virou-se para mim e disse: Mamãe, já podes ir estudar. Podes ir embora, podes ir estudar, que eu adormeço sozinho. Isso para mim caiu-me de uma forma. Quer dizer, foi realmente para mim, acho que foi o momento-chave em que eu entendi: não, não. Quer dizer, agora não é só a minha saúde mental, é a saúde mental do meu filho. É o meu filho, é os momentos com o meu filho, é a minha vida. E, portanto, acho que para mim esse foi um ponto fundamental em tentar entender e realmente perceber que a carreira não quer dizer que eu não tenha uma vida equilibrada, que não mantenha a minha saúde mental. E parte da saúde mental, e parte essencial da saúde mental é ter vida fora da carreira, vida separada da carreira. E, portanto, isso foi uma coisa que eu quase que impus a mim própria, mas que só consegui perceber que tudo aquilo que eu estava a fazer anterior ao meu filho era a pressionar-me a mim própria, realmente a criar um nível de pressão que não é saudável, não era saudável. E, portanto, para mim, foi uma descoberta, mas foi uma descoberta para o melhor. Foi uma descoberta para o melhor. Interessante, Sônia. Acho que foi uma das coisas que eu tirei assim de aprendizado nas suas palavras, é que você define uma métrica clara. Se você vai ficar naquele lugar, você vai se definir uma métrica clara, 6 meses. Isso é muito importante, se você ter uma clareza na decisão, na tomada de decisão. Isso é muito importante. Mas tudo que você falou se alinha muito bem. Você falou sobre resiliência lá no início, né? Sobre resiliência, você falou sobre trabalhar de forma inteligente. E agora você traz a visão de equilíbrio ali na carreira. Um dos eventos que eu gerenciei para a GSA, e foi um evento em inglês, eram com cientistas que possuíam uma outra carreira, totalmente diferente da ciência. E aí, naquele evento, eu convidei um baterista que trabalha na indústria, cientista, trabalha na indústria, mas é baterista, se apresenta com a banda, uma professora lá da Universidade de Harvard, que é cantora lírica, se apresenta como cantora lírica. Eu achei impressionante. E uma professora aqui da Unifesp, a professora Marimélia Pocionato, ela é corredora de rua, então também que participa de competições. Então, assim, e teriam vários outros possíveis profissionais. Isso veio de inspiração de uma cientista que é astrofísica, que eu ali no artigo da Nature, que ela é boxeadora, ela compete como boxeador. Eu acho isso impressionante. E isso não diminui em nada a qualidade científica desses profissionais. Isso é interessante, porque quando você fala sobre trabalhar de forma inteligente, é justamente isso. Você se possibilita ter outras atividades, quando você não se coloca como se o trabalho fosse tudo na vida. E Muito, muito. aliás, se me permite, enriquece a carreira científica, enriquece, porque sendo a pessoa fica mais enriquecida, e por consequência enriquece o trabalho que está a fazer. Uma pessoa que é limitada à carreira, limitada ao seu trabalho, é isso mesmo, uma pessoa limitada. Portanto, e eu fui muito tempo uma pessoa muito limitada. Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar? A pressão de, Aqui, novamente, como vocês equilibram a vida profissional e pessoal
especialmente em momentos de alta demanda? Ô, Jadson, você sabe que aqui a gente está tendo um movimento, né, que está direcionado, criou-se dentro do hospital uma diretoria de bem-estar, e isso foi muito importante. Então, eles têm feito várias atividades de saúde mental, várias, e a gente está trabalhando muito a autocompaixão, o autocuidado, a aceitação das nossas limitações. Gente, parece tudo muito raso, mas não é assim, falando, né? São coisas dificílimas de fazer, porque a gente costuma se cobrar muito, né? Às vezes, o rigor que a gente não tem para cobrar o outro, a gente tem, a pausa do autocuidado. Então, por exemplo, eu me permito, às vezes, estou assim, num momento de pressão, vou, paro, respiro, tomo um chá, um café, penso melhor antes de responder. Então, não só na saída do trabalho, mas durante ele também, porque a gente precisa ter ferramentas para gerenciar o estresse enquanto aquele estresse está acontecendo. O que também eu tenho procurado fazer é sair no horário, né? Às vezes a gente, ainda mais quando a gente gosta do que faz a pesquisa, ela tem essa armadilha, né? Quando a gente gosta muito do que faz, a gente está tão envolvido com aquilo que a gente não quer parar ou não pode parar, e aí a gente acaba se estendendo muito. Então eu sempre já fiz bastante coisas dessa, né? Um projeto que tem que finalizar até data tal, e tô no extra, tô fazendo, mas desde que a gente começou com esse movimento, né, do Lead Bem, tanto eu como as minhas equipes, a gente está procurando, assim, todo mundo não fazer o extra, sair realmente no horário, trabalhar de uma maneira mais saudável. Então, eu concordo com a Sônia, eu acho que ter uma vida fora. É claro, gente, a gente é a mesma pessoa, né? A pessoa que está lá na casa da gente é a mesma que vem trabalhar, mas a gente ter atividades variadas, né? Às vezes a gente acaba esgotando a nossa energia física e mental para um trabalho, para um projeto, para um mestrado, um doutorado, uma pesquisa, e quando a gente chega em casa não sobra muito da gente. Eu já passei por exaustão mental, burnout, então agora eu me preservo, assim, sabe? Se eu já fiz muitas reuniões, elas foram muito densas hoje, eu vou provavelmente, se possível, reagendar alguma outra que vai exigir mais de mim para o dia seguinte. Então, acho que a gente se permitir também priorizar, que é uma palavra-chave para conseguir cuidar da saúde mental, se permitir falar não. Então, eu sou a pessoa que estava sempre no sim, claro, vamos lá. Então, eu acho que são coisas que, com amadurecimento, e que foi muito custoso para chegar nesse estágio, a gente vai aprendendo a fazer isso, né? De se permitir falar não, se permitir pausar, se permitir postergar, então diminuir um pouco. Não é porque você desacelera que você não vai entregar, né, Sônia, a tua fala de trabalhar de maneira mais inteligente. Eu acho que no fim é o que todo mundo está procurando, que todo mundo busca. Às vezes aquele esforço extra que a gente está fazendo nem vai trazer mais benefício, é só realmente assim uma queimação de neurônio, né? Mas que pergunta, ô Jadson, você está com umas perguntas assim que realmente estão pegando. Eu estou vendo aqui pergunta no chat também, eu acho que depois a gente tenta, né, esperar os colegas falarem, se der tempo a gente abordar a pergunta que está lá, que é do como migrar para o espaço privado. Muito bom. Alisson e Agatha. Eu vou trazer uma outra perspectiva. Eu também tendo a falar sim. Aliás, eu falo sim, eu tô tentando falar não para as coisas. Então, também, eu não tenho filho ainda, então eu ainda tenho sinto essa pressão. Nossa, eu não tenho filho, eu posso fazer tudo. Porque todo mundo ao meu redor tem filho, eu sei que dá uma limitação. Uma coisa que eu aceitei vai ser uma polêmica aqui depois da fala de vocês. Eu não acho que existe equilíbrio, homeostase assim, eterna. Eu acho que a gente vai encontrar equilíbrio no desequilíbrio, porque uma hora você vai estar dedicado mais para sua família, outra hora, tipo, vai desequilibrar, vai ficar 33, 33, 33, vamos dizer assim. Trabalho, pessoa e família, né? Você vai dar uma desequilibrada. Eu acho que o importante é ter limite para esse desequilíbrio, como a Sônia falou. Então, eu estou entregando a tese. Eu não consigo imaginar alguém que entregou a tese de maneira muito calma e plena. Eu não sei, para mim foi o caos. E assim, aí você perde vida. Eu não dormia direito, assim. Eu dormia por 2 horas, acordava, escrevia a tese, dormia, cochilava, acordava, tipo, a hora que fosse. Virei noites. Então, assim, houve esse desequilíbrio
mas aí depois eu voltei para o equilíbrio. Para mim faz sentido entender se esse meu desequilíbrio ele está fazendo sentido para aquele momento, ou eu só estou super me colocando, trabalhando de forma não inteligente, como a Sônia falou, que isso acontece tanto. É tão fácil trabalhar de forma não inteligente. É o normal, é o que a gente caminha. Ficar assim, eu vou fazer isso, sendo que às vezes tudo que você precisa é passar o dia no parque tomando sorvete. Você volta no outro dia e você faz um negócio em 1 hora que você tava levando um dia inteiro para fazer. Então, aceitar que às vezes você vai estar desequilibrado, colocar limite nesse momento de desequilíbrio e aceitar também que às vezes, quando alguma coisa tá dando muito errado, né? Você tá ficando sobrecarregada num ponto, tem alguma coisa errada ali que você tá fazendo errado. Esse foi um conselho que eu recebi de um chefe. Até quando eu tava lá na Eretz, Carla, que foi, se você tá batendo muito num ponto, tem alguma coisa errada. Pare e veja o que você está fazendo. Então, às vezes, você está sofrendo muito com um problema no trabalho. Será que eu estou fazendo certo? Será que não tem uma forma mais inteligente, uma forma mais fácil? Será que eu posso delegar? Se tiver um calo estiver doendo, olha aí que tem alguma pedra nesse processo. O problema é a gente parar para pensar isso, né? Porque a gente acaba sofrendo até a gente perceber tá doendo, a gente demora. É só perceber essas mudanças que eu acho que o Alisson falou muito bem, que é perceber logo o caminho que você está indo e mudar. Não tenho essa habilidade. Eu vou ficar sofrendo um tempo até perceber. Mas o importante é você trabalhar essa percepção. Tá doendo, tô muito desequilibrado nesse ponto. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer nesse momento agora para equilibrar isso? Ah, beleza, vou fazer essas adaptações. Bora. Adaptou. Fácil falar, né? Difícil fazer. É, é um desafio, mas foi excelente o que você falou, Carla, que tem uma palavra para isso, chama de equilíbrio dinâmico. Inclusive, na visão do budismo, tem essa visão de você se manter ao redor de uma linha que seria o equilíbrio perfeito, que é inalcançável, mas você se mantém indo para um lado e para o outro, mas sempre ao redor dessa linha que seria a perfeição do equilíbrio. É o equilíbrio dinâmico, né? Isso é importante. Eu vejo muito isso porque às vezes a gente se cobra de todos os dias serem perfeitos. Todo dia tenho que treinar e academia, tem que comer bem, trabalhar bem e dormir bem todos os dias. Então, às vezes eu ofereço uma visão de olha uma perspectiva um pouco mais ampla, olhe na semana ou no mês. Tenta equilibrar o mês, não o dia. Às vezes o dia você precisa desequilibrar para um lado. Às vezes trabalha mais naquele dia. Tem dia que você pode trabalhar muito pouco, ficar ali mais tranquilo, só em coisas mais técnicas e que entrega fácil. Outros dias você vai ter que trabalhar até a noite. Então, na visão, no ambiente científico tem muito disso. É equilíbrio dinâmico, é muito bom. Adorei que você colocou, Agatha. Alisson? Ô, Jadson, parabéns por ter deixado essa pergunta para trás, é uma pergunta fundamental. Mas se alguém ainda não parou para tentar responder ela, algum dia provavelmente ela vai ter que responder. E no meu ponto, eu acho que vou trazer mais uma vez, né? A questão de autoconhecimento é fundamental. A gente vai crescendo, né, na vida profissional, casa, tem filhos e tudo vai tornando mais complexo, né? E o entendimento do que eu quero, para onde eu vou, né? O que é importante para mim, a gente tem que estar respondendo isso o tempo todo, né? A gente vai crescendo profissionalmente e é natural que as pessoas vão falando, vai subir de cargo, né? O poder seduz, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se você não se preocupar, daqui a pouco você está num cargo de altíssima liderança, praticamente vivendo para a empresa, não está vendo seus filhos crescerem nem nada. Então, precisa saber o que é importante para mim, o que eu estou disposto a perder, porque os 24 horas do dia não vai mudar. Só onde você vai direcionar o seu tempo que muda. O que é importante para mim, né? O que é o preço que eu vou pagar, o que eu quero, o que eu não quero. Trouxeram muito bem aí. Eu vou refazer de tão importante que é, aprender a dizer não, falar assim, não, isso aqui eu não quero, aqui eu não vou. Isso aí é primordial, né? Eu me lembro que ainda no doutorado,
Eu tive uma professora que durante uma aula falou, olha, se vocês quiserem realmente ser profissionais de alta performance, vocês vão ter que abdicar da vida pessoal de vocês, né? No momento lá, a maioria da turma quase queria até sair da sala, né, de tão nervosa o pessoal ficou. Hoje eu entendo por que ela falou isso, não concordo, mas eu compreendo por que ela falou isso. E realmente esse equilíbrio é muito, muito dinâmico, como a Agda trouxe, né? E eu queria trazer um insight que me trouxe agora. É mais um problema, assim, realmente eu já andei tendo uns ciclos, perdendo aí o balanço disso aí um pouco, mas eu nunca me vi nessa situação, como foi descrito pela Sônia, de, puf, caramba, isso está acontecendo. Não, eu vejo que eu estou começando a sair do normal. Eu acho, vou trazer aqui um insight que me trouxe, eu acho que o senso de percepção do que está ao meu redor e dos meus sentimentos sempre me ajudou de forma assim crucial, né? Eu vejo o pessoal falando agora, eu nunca tinha pensado isso, foi um insight que me trouxe agora e me ajudou demais, né? Apesar de eu ter esse sofrimento, ter tudo isso, esse dilema na minha cabeça, mas o reconhecimento dos meus sentimentos e do que estava acontecendo ao meu redor o tempo todo, né? Eu vejo que talvez isso foi o trunfo do que me trouxe até aqui com menos sofrimento, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso, não, e para mim já valeu um mês. Tá? Essa uma hora foi um insight assim magnífico. Eu agradeço demais aí tudo que foi já dito aqui. Acho que para mim foi valiosíssimo. Aprendi muito. Muito obrigado mesmo. Eu tinha certeza do valor desse evento, que eu sempre eu falo para tanto os meus mentorandos, para meus parceiros de trabalho, que certos momentos que a gente vive, certas pessoas que a gente encontra no caminho, não é por acaso. Às vezes, para aprender, sabe? A gente aprende muito com as pessoas que passam, tanto às vezes pensando que será algo negativo, e às vezes é um maior aprendizado que a gente vai ter numa situação difícil, sabe? Então, assim, eu tinha certeza que esse evento seria bom, porque eu escolhi realmente as pessoas a dedo ali, cada um, e como as pessoas, como a experiência de vocês combinadas, iria gerar um evento de muito valor para todos nós aqui nessa conversa, mas também para as pessoas que estão assistindo e que as que vão assistir ao longo dos anos, da posteridade. É eterno essa gravação. Então, gente, eu quero novamente agradecer vocês imensamente por terem aceitado participar desse evento, dessa nossa conversa. Foi uma conversa extremamente profunda. Então, assim, diferente de muitos eventos que eu vejo, essa foi uma conversa muito autêntica com cada um de vocês. A gente conversou muito sobre coisas profundas, sobre conselhos. Então, assim, agradeço imensamente a todos vocês, agradeço a todos que assistiram hoje e que vão assistir esse vídeo no YouTube também. Então, só gostaria de fazer o seguinte com vocês: as últimas palavras focadas no pessoal que vai assistir, que vocês gostariam de dizer para eles, só para a gente finalizar esse vídeo e cada um ir viver o resto da sua tarde equilibrada. Eu já ia pedir a palavra, então já deu a brecha, deixa eu falar. Cara, eu saio com um sentimento de gratidão muito grande, tá? Muito obrigado. E eu acho que Deus pôs para mim aqui, eu saio com um sentimento muito aliviado, né? Eu queria pôr também algumas coisas, né? Eu, apesar de já pus aqui, né? Eu estou assim, muito feliz, muito satisfeito com a minha carreira profissional, mas se eu não tivesse feito, né, tudo que eu fiz, agrônomo aí, melhorista de plantas, eu seria com certeza um psicólogo. Eu sou apaixonado pela cabeça humana e como é que funciona. Então, inclusive na minha área não é muito comum, mas eu já fiz curso de coaching, cursos de mapeamento comportamental. Acho que tem muita gente que acha que eu sou também maluco. Falei, o que esse cara tá indo para esse lado aí, né? E eu gosto bastante mesmo. Não atuo profissionalmente, mas é curiosidade. Tem algo que me atrai ali, igual um imã, e toda vez que eu me pego, eu estou vivendo alguma coisa assim. E para todos que estão aí nos assistindo agora ou na gravação, eu me deixo à disposição
né? Eu fui muito ajudado também na minha vida, né? Eu sou muito agradecido por todos que passaram na minha carreira. Até citei pessoas, líderes que me deram dicas importantes, que me suportaram, né? Eu fico à disposição. Obviamente, eu tenho restrições aí, tempo e tudo, mas se alguém quiser procurar nas redes sociais, alguma interação, algo que eu possa ajudar, não hesitem. Se tiver ao meu alcance lá, podem contar comigo aí, eu farei com grande prazer. Excelente, Alisson. Quem mais gostaria das últimas palavras? As últimas palavras desse evento, tá, gente? Exato, exato. Ahm, Bom, eu queria agradecer realmente, acho que só tenho a agradecer, porque, como eu disse no início, eu acho que as minhas primeiras palavras foram: eu nunca participei num evento assim. E agora pergunto-me porquê, porque acho que aprendi imenso, e num período de tempo curtíssimo, 1 hora e meia, já vamos. Acho que aprendi imenso, porque, mais uma vez, saí um bocadinho fora do mesmo, de sempre. As mesmas pessoas, os mesmos cientistas, os mesmos projetos, sempre ciência. São pessoas que têm perspectivas diferentes da carreira, perspectivas diferentes da vida futura, e, portanto, para mim foi muito enriquecedor também a nível pessoal, porque realmente ter o trabalho de olhar para estas perguntas, que é verdade, são perguntas que não são meras perguntas de sim ou não, black and white, são perguntas que precisam de uma introspecção, me fizeram reviver, analisar tudo aquilo por que eu passei até agora. E acho que isso foi muito positivo, muito positivo. E é verdade, realmente, eu no dia a dia lido muito com estudantes de doutoramento, maioritariamente. E é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu gosto de pôr em prática aquilo tudo que eu aprendi até agora, nomeadamente como ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a entender, às vezes, a entender mesmo o que é melhor para elas. Porque, como muito se disse aqui, há pessoas que estão a fazer doutoramento ou estão em investigação só porque sim, ou só porque naquela altura foi o que acharam melhor, e nós estamos a ver de fora e ver: mas não, isto não é bom para ti, porque não estás feliz e não estás bem aqui." E, portanto, eu fico aberta e sempre estive muito aberta a ajudar se eu realmente conseguir ajudar ou tiver alguma mais-valia para ajudar, seja na carreira das pessoas, seja a falar com as pessoas, pura e simplesmente. Podem-me contactar por e-mail, eu nas redes sociais não sou tão ativa como vocês, já percebi, mas existem, estão lá, e eu eventualmente acabo por vê-las. Mas estou aberta a quem quiser falar comigo, trocar impressões, achar que eu posso ajudar a impactar de forma positiva, de alguma forma, a vida delas. Façam um favor. E muito obrigada, e adorei conhecer toda a gente no painel, claro. Perfeito. Agatha e Carla. Alisson, muito obrigada pelo convite. Alisson, não, Jadson. Como o Alisson falou, eu também vou sair bem reflexiva. Ganhei muito, foi uma sessão de terapia aqui, porque ouvir tão diferentes perspectivas, mas falando da mesma coisa, dos mesmos problemas, faz muita gente olhar para nós, aceitar, né? A Carla falando que ela migrou por causa do financeiro, foi bem legal, porque tem gente que vê isso como negativo. Já a Sônia, porque queria voltar para casa. E então todo mundo tem um objetivo, e a carreira ela só é secundário ao nós, né? Ao nosso eu, né? Então foi muito enriquecedor, e eu acho que todo mundo que está participando, alguém colocou uma pergunta que eu não consegui ler, que é uma pessoa que ainda está na graduação. Eu vou dizer, né? Eu sou suspeita porque eu sou produtora de conteúdo, mas eu consumo muito conteúdo, principalmente conteúdo de entrevista. Eu, Agatha, amo ouvir sobre a trajetória das pessoas, de tudo. Inclusive, amo psicologia, e atualmente eu estou estudando psicanálise, tá? O Alisson, não é só você, não. Eu estou tentando entender ego, superego, for fun.
E eu gosto muito de escutar a trajetória, então eu acho que quem tá aqui, todo mundo que tá assistindo essa live agora e quem tá assistindo na posteridade já tá ganhando muito. Para um pouco, reflita sobre as perguntas, veja com quem que você a trajetória, a fala que você se identificou mais, que você falou, nossa, sou eu. E se pergunta, né? E a gente aprende tanto ouvindo a perspectiva do outro demais. E não é para imitar o outro, mas é para ouvir o outro e falar e olhar para si. Então, a minha fala final é: continue participando de eventos, escute pessoas que te inspirem. Hoje nas redes sociais, você está escutando muita opinião o tempo todo. Dá uma filtrada em quem você está escutando que te leva para um lado ruim e sintoniza aí suas antenas para escutar conteúdos assim que te inspirem e te faça evoluir em algum ponto mínimo da sua vida. Muito obrigada. E também tenho minhas redes, tá? Me sigam no meu DNA, minhas regras no Instagram, ou também Agatha Cristina Faria no LinkedIn. Coloca no chat, Agatha, para a gente, o pessoal ir seguindo aí. Fiquem à vontade. Inclusive o Alisson e a Sônia, se quiserem colocar o link, podem adicionar no chat ou podem me mandar também Adiciona. que eu coloco no evento. Tá Carla, bom. Vou fechar aqui, né, gente? Eu queria agradecer primeiro, viu, Jadson, por você ter me chamado para participar desse evento. Gostei muito. A Agatha eu já conhecia, mas gostei muito de conhecer o trabalho do Alisson e da Sônia. As falas que eles trouxeram, né, também, em vários momentos eu acho que trouxeram coisas que me pegaram também. Eh, e indo um pouco, né, nessa linha da Agatha do ouvir, eu colocaria para as pessoas se ouvirem, né, uhum, se ouvirem, porque às vezes a gente precisa também se entender, que é muito de acordo com o que o Carlson falou, né, esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele tem que ser um norteador, né, do que a gente vai fazer, que a gente evita sofrimento. Sofrer, gente, a gente vai, né, o desenvolvimento ele traz isso. Mas eu digo assim, tem coisas que são desnecessárias a gente passar, né, e mesmo quando a gente está dentro daquele caminho que a gente escolheu, daquilo que a gente gosta, a gente vai ter muitas situações desafiadoras já, né, a gente ter escolhido aquele caminho e a gente tá ok com ele, não isenta a gente de viver, os desafios e as dificuldades. É, por isso que eu acho importante a gente se ouvir. E se a gente estiver indo por um lado que não é o que a gente quer, a gente fazer ajustes de rotas. Então, eu já fiz vários ajustes de rotas e por razões diversas. Lá atrás foi uma questão financeira, depois é outra coisa, depois é uma aptidão, depois é uma mudança de carreira, depois é algo novo que você aprendeu e que você quer colocar em prática. Então, as questões da vida da gente, elas são muito dinâmicas, mas eu acho importante a gente sempre parar para a gente se entender para a gente ver, não, tá tudo bem, eu tô nesse caminho, é um caminho que está me trazendo felicidade, ou eu vou ajustar um pouquinho aqui, né, eu acho que isso ajuda a gente a amadurecer como pessoa e como profissional. Eu fiquei muito contente também, né, da gente poder contatar a Sônia, o Alisson, a Agatha. O Jadson, gente, já contatei várias vezes, o Jadson já até fez a sessão de mentoria com as minhas equipes, né, Jadson. Então eu acho que é bacana quando a gente tem essa chance de encontrar pessoas que contribuem com a vida da gente, a gente também contribuir, mesmo que seja um pouquinho. Então eu saio daqui com uma sensação de quero mais também, né, tô grata, mas eu queria mais desses uhum. encontros, viu, Jadson. Gente, muito obrigado novamente por vocês terem participado, a todos que assistiram esse evento. Foi muito profundo para mim também, aprendi muito com vocês. Espero que a gente se mantenha conectado nas redes e faz parte da nossa vida, da nossa jornada, encontrar pessoas que a gente se inspira, que a gente busca aprender com as experiências de cada um e que a gente consegue colocar aquela experiência alheia na nossa vida, né? Na nossa própria jornada. Então, a vida acontece nesse meio, com todos os desafios. A vida acontece no meio dos desafios mesmo. Não há um momento em que não há desafio na vida. A vida acontece no meio dos desafios. E assim a gente segue. Então, aprender a descansar, reequilibrar, aprender a trabalhar de forma inteligente, tudo isso foi conselhos que vocês trouxeram aqui e que eu concordo muito e que eu tenho certeza que gerou muito valor para todo mundo que assistiu e vai assistir. Então, uma boa tarde para vocês do Brasil. Quem está em Portugal já deve ser noite. Então, agradeço imensamente. Uma boa noite, uma boa tarde para todos. Tchau, gente.
Prazer. Tchau, Alisson. Jadson, tchau. Tchau, Tchau. Agatha. Tchau, Carla, Sônia, Tchau, Alisson. pessoal. Um Tchau, abraço a conta comigo. E obrigado também a quem tá aqui, né, gente, assistindo a gente, ficou com a gente aqui até o final, né? Exato. Só faltou Obrigado. mais 15 perguntas. Gente, eu vi aquela lista 15 imensa perguntas para cá. do Jadson ontem à noite, eu já pensei, não vai dar tempo não. E achei ótimas as perguntas, e o Jadson tem que fazer versão 2, versão 3. Aham. Ó,